Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos fechando aqui com todas as palestras e estou falando agora da palestra O Pecado e Suas Consequências, ou, para alguns casos, a consequência do pecado. Beleza? Então, uma palavra que é feita no sábado pela manhã. Os encontros que fazem o Peniel à noite, ela geralmente é a primeira da manhã. Quando o Peniel é pela manhã, ela vai ser a segunda, depois do café. No nosso caso, ela é a segunda, mesmo com o Peniel à noite, porque antes dessa palavra a gente faz a dinâmica da 11ª questão. Então aqui nós temos esta palestra, e assim como temos feito já com todas, vamos lá. Tem a sua introdução, e aqui ela é embasada com o rei Davi. Então ela vai trabalhar em cima aqui do pecado do rei, tá correto? Pecado do rei Davi. E aí vem as consequências do pecado dele. Primeira consequência, segunda consequência, terceira consequência, a quarta consequência. E aqui parece que é a quinta consequência, mas não é bem uma consequência. Por que não é? Porque aqui realmente é a aplicação da palavra, tá bom? Então nós temos aqui uma palavra muito difícil de ser feita, porque essa palavra não demanda uma linha completa em um tópico. Você precisa chegar perfeito aqui até o quarto ponto. Por quê? Porque esse quarto ponto aqui vai englobar todos os outros três para mandar aqui o quinto, que é o arrependimento. Então eu uso sempre a palavra da cruz como meu exemplo, porque a palavra da cruz nós temos as definições concretas em cada bloco. A pessoa pode ser muito abençoada naquele ponto, outra não, mas a outra pode ser muito abençoada naquele outro, porque cada ponto na palavra da cruz é conclusivo. Nesse caso não. Você vai vir com a história do pecado do rei, aí você vai falar, ele tentou passar o filho para o marido da mulher, e depois ele armou um plano para aquele soldado morrer, porque ele não conseguiu o primeiro plano. Terceiro, Deus mandou um profeta, depois que ele fez ali a coisa errada. E em quarto lugar, é a sequência do que o profeta fala para ele. E aí, a partir daqui, você já mostrou que o pecado dele colocou ele em maus lençóis, digno de morte, e Deus então trouxe para ele o que nós vamos ter aqui como a conclusão, que é o arrependimento e a confissão dos pecados. Então, qual é a ideia que a gente vai ter que mostrar nessa palestra aqui? Que os pecados acumulados na vida dos nossos ouvintes que estão ali no encontro é um resultado de coisas que nem era para acontecer na vida dele, mas uma coisa chamou outra, 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 e depois deu no que deu, muita destruição, muita derrota. Porém, o caminho para restaurar tudo uma vida errada é o arrependimento. Então, olha o tamanho da pressão e da responsabilidade nesse apelo. Então, o que a gente tem que pedir para você que vai fazer essa palestra, viu? Você que vai fazer essa palestra, eu vou te fazer um pedido aqui, que é muito fundamental para o seu sucesso. Decora, leia demais, entenda demais, memoriza demais o que aconteceu com o rei Davi na ocasião, ok? Então nós temos aqui um versículo introdutório, que é esse aqui. O Senhor não está fraco demais para salvar, e Ele não é surdo. Pode ouvir muito bem o que vocês lhe pedem. O problema
são que os seus pecados, por causa dele, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus virou o seu rosto de vocês, e não houve mais o que vocês pedem. Veja que aqui é uma linguagem de hoje. Então aqui esse versículo, para mim, pode cair melhor na linguagem revista e atualizada. Quero fazer questão de ler aqui. É um versículo que eu tenho memorizado. Vamos puxar aqui. Tô com minha Bíblia aqui, tá? Isaías 59. Isaías 59, verso 1. Ok, vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, tá? Esse negócio de linguagem de hoje comigo não pega. Mas também, nem vai ser eu que vou pregar ela. Mas eu já mudaria essa linguagem aqui do versículo de cara. Então, é um texto bom que fala que a mão do Senhor não está encolhida, os olhos não estão fechados, e ele está a fim de salvar. Mas isso vai se dar como? As consequências do pecado na vida do rei Davi. E que vai estar escrito aqui. O texto não trouxe para nós, por se tratar de muitos versículos. Então, eu não sei se valeria muito a pena ler tudo, porque você pode travar sua palavra. Você não tem nos encontros um público bibleiro, um público crente que abre Bíblia e lê. Hoje em dia, gente que abre Bíblia e lê, até entre os crentes, está uma barra. Imagina quem não é crente. Então você tem que ter o domínio perfeito dessa história para você contar que os reis saíram para a guerra, e o rei Davi, como tinha um exército muito bom, não foi para a guerra, e estando sozinho no palácio, ele resolveu tomar sol. Porém, lá em cima, na laje do palácio, tinha um lugar que dava para o rio, onde as mulheres tomavam banho. Não era bom o rei estar ali, como se fosse um site pornográfico. E ele foi lá e começou a olhar as mulheres tomando banho. E o que ele viu uma moça que ele curtiu muito, e ele falou: quero ela, vai buscar para mim. Ele manda e desmanda, ele é o rei. E o pessoal chegou lá, a moça falou: o rei quer falar com você. Na verdade, quando ela chegou, o rei não quis falar nada, foi só crau mesmo. E depois que ele fez isso, não tinha injeção do outro dia, não tinha preservativo, não tinha nada. E eles entendiam que era assim: coisou, engravidou. E aí o rei agora já tá complicado. Situação, ele fala: quem é o marido dessa mulher? Ah, tá, é um tal de Urias. Vai, chama ele aqui. Urias, você foi sorteado como um homem da sorte. Vai ter férias. Você tem férias, tá de férias. Vai pra casa, namora bastante. Quero que você seja feliz. Porque o rei entende que se o Urias fosse para casa, tivesse relação com sua esposa, e o filho nascesse, o Urias ia falar: foi meu, né? Foi na mesma época. Só que Urias era um soldado nobre. Urias era um homem valente, leal ao exército. E ele falou: jamais, Senhor, não vou para casa. Meus irmãos estão na guerra. Eu não posso estar em casa namorando enquanto meus irmãos estão na peleja. E aí, então, o rei chegou e falou: não, pode ir, isso é uma ordem. Ele foi dormir lá na porta do palácio, mas não foi para casa. E o rei falou: esse cara não vai embora. Então o rei falou: volta para a guerra, já que você é tão bom assim, então vai para a guerra. Chegou, chamou o comandante da guerra, que era o Joabe, e falou: é o seguinte, tem um Urias aí e o bicho tá me dando uma dor de cabeça danada. Vai lá, coloca ele na frente da guerra, na frente lá, onde que as flechas chegam, junto com os escudeiros. Mas a hora que você vinha ver a flecha vindo,
Fala pro escudeiro que é pra ele sair fora pro Urias tomar uma flechada. Pra ele morrer mesmo. Não quero esse homem vivo. O Joabe não perguntou do que se tratava, não lhe interessava. O Joabe também era um cara de picuinhas, então ele ia só fazer. Levou Urias pra guerra, colocou lá na frente. Quando a flecha veio, o escudeiro saiu, Urias foi pro beleléu. Pro rei Davi tá tudo bem. Ótimo. Ótimo. Tranquilo. Peguei a mina dele, ela vai engravidar, mas ele morreu, todo mundo vai achar que é filho dele, tá tudo bem. Porém, Deus enviou um profeta para falar com ele. E aí, senhor Davi? Vim falar contigo. Tá escrito aqui. Ok? Então, ele veio falar com o rei. Beleza. Falou o que tinha que falar. Que era uma história que ele conta, né? Que um homem tinha muitas ovelhas e o seu vizinho só tinha uma. Mas um dia um viajante veio na casa dele, do rico, e ele não quis matar uma das suas muitas ovelhas e foi e roubou a do vizinho pobre. E aí o rei Davi falou: quem é esse cara? Ele tem que morrer. Aí o profeta falou: esse cara é o senhor, rei. O senhor cometeu esse pecado. Ninguém viu, mas Deus viu. Você matou Urias, você pegou a mulher dele. E o Davi então joga no chão, joga na cinza, assume a Batseba como esposa e aí aquela coisa toda, sabe? Você vai decorar o texto. Eu decorei o texto, mas não tô querendo pregar pra ti, não. Aí vem o quarto ponto aqui, que esse é uma das cerejas do bolo da sua palavra. Até ali você explicou sobre o rei Davi. Aqui não. Aqui o profeta, ele não apenas contou a história e falou que o rei ia ser perdoado, mas aqui ele faz um oráculo. O que é um oráculo? É uma profecia ruim, uma profecia de pragas, uma profecia de correção, de corretivo. E ele fala pro rei, fala: tua casa vai sofrer as consequências desse pecado. Os caras vão pegar suas mulheres também. E foi o filho dele que fez isso, né? O filho Absalão teve relação com a mulher do Davi no meio da praça, para todo mundo ver, né? Tava lá com as concubinas dele no meio da praça. E falou: eles vai ter morte entre eles. E aí você tem aquele irmão aquele filho do Davi, como é que é o nome dele? Acho que é Abner, que tem relação com a irmã do Absalão, se não me engano, e o Absalão mata ele, e tem essas coisas, e tem um outro filho que quer tomar o reino do Davi, e depois o Absalão quer tomar o reino do Davi e ele morre, e o Davi foge, o Davi volta, e aquela coisa terrível, muitas consequências negativas. Você não vai dizer para os irmãos que essas coisas vão pegar neles. Ei, pregador, ali é lugar da restauração, não do oráculo. Você é o profeta do Novo Testamento. Então você vai dizer àqueles que estão te ouvindo o seguinte: muitas coisas que acontecem na sua vida não deveriam acontecer na sua vida, mas são consequências de pecados seus, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Isso vai ser melhor explicado na próxima palestra, se ela for a libertação. Mas tudo bem, e se for a cruz também à noite. Mas tudo bem, você pode pincelar, você só não precisa destrinchar esse ponto. Então a ideia é mostrar que a vida ruim dessas pessoas que estão ali te ouvindo já é consequência dos pecados. Por quê? Porque aí você vem aqui, a cereja do bolo que eu te falei. O arrependimento e a confissão é que vai fazer você ser um vencedor. Deus perdoa? Sim, com certeza. Mas a questão vai além do perdão. Assim como o pecado é sujo, imundo, Deus quer limpar e purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. João 1,9. Esse versículo serve para você, ímpio, e para vida da fé. Tá bom? Então, aqui vai sair seu apelo. É onde as pessoas vêm à frente, confessa os seus pecados, confessa as coisas que lhe acometeram, lhe deixaram tristes, lhe fizeram
ser derrotados e tal, e aquela coisa toda. E agora aqui o nosso encontro começa a pegar fogo, né? Já teve o Peniel, 11ª questão, mas essa palavra começa a mostrar como é que a banda toca, como diz o meu amigo. Essa palavra mostra como é que a banda toca. O negócio aqui é Peniel, do começo ao fim, meu filho. Você é um Jacó. E o fim da noite, que é o começo do dia, é só o domingo à tarde. Você vai lutar com Deus e prevalecer, mas é até domingo à tarde. Amém? Olha que palavra tremenda. Eu até expliquei ela como se estivesse pregando, né? Mas é com uma história linda que eu decorei. Eu já preguei muitas vezes essa pregação, sabe? Fiz muitos encontros, já participei de muitos encontros, e essa foi uma pregação que eles acharam que devia ser falada por mim. E então a primeira coisa que fiz, isso que eu tô te falando há 23 anos atrás. Eu decorei muito essa história e eu contava essa palestra quase que de mente, assim, ó. E abençoava muitas pessoas, porque quando você domina e manifesta a explicação com uma dicção boa, correta, você prende atenção, prendeu atenção, é palavra de Deus, entrou no coração, salvou os filhos, os que se tornam filhos, amém? Então, meu querido, você vai fazer essa palavra e Deus vai te usar muito, mas não seja um preguiçoso, tem que estudar, tem que decorar essa palavra, tem que decorar a história de Davi nesse ponto para Deus te usar muito mais ainda, amém? Fica na graça e na paz.